Olá, então nós vamos aqui ver esse assunto, divisão com números decimais. É um assunto que vocês veem no sexto ano, certo? Tem esse início aí no sexto ano. Porém, esse assunto se faz necessário, né? No nono ano, se faz necessário que vocês tenham esse conhecimento dessa divisão com números decimais, porque nem sempre a gente pode estar usando a calculadora ou outro equipamento tecnológico. Então, se faz necessário que a gente tenha esse conhecimento de divisão com números decimais. Então, nós vamos relembrar esse assunto agora. Para se dividir números decimais, né, seja o dividendo como o divisor, que eu vou dar vários exemplos para vocês. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, nós temos os dois números, né, tanto o dividendo como o divisor, eles são números decimais. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu coloquei aqui, ó, nós temos que seguir dois passos. O primeiro passo é que nós igualamos o número de casas decimais. O que é igualar o número de casas decimais? Nesse primeiro número, se você observar, nós temos apenas uma casa decimal após a vírgula, certo? E no divisor nós temos duas casas decimais após a vírgula. Então, nós precisamos igualar, certo? Ou seja, deixar igual as casas decimais, tanto do divisor, do dividendo, como do divisor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o zero. Então, no caso, se eu vou acrescentar o zero aqui, ó, né? Vai ficar agora duas casas decimais, não é isso? E duas casas decimais após a vírgula. O segundo passo, depois que a gente iguala as casas decimais, nós vamos efetuar a divisão como se fossem números naturais. Então, é como se você fosse dividir agora 360 dividido por 12. Ou seja, eu não posso simplesmente tirar vírgula quando eu vou dividir um número decimal. Não, eu tenho que primeiro igualar as casas decimais. Então, fazendo isso, a nossa divisão ela vai ser uma divisão, vai estar correta. E a vírgula, se por acaso existir, ela vai aparecer no processo natural de uma divisão. Então, nós vamos agora dividir 360 dividido por 12. Então, eu vou separar aqui o 36, como vocês já sabem. Então, 36 dividido por 12, o número multiplicado por 12 que chega perto de 36 ou de 36. Então, no caso, vai ser o 3. Então, 12 vezes 3, 36. Para 36, nada. Vou abaixar o zero. Então, o número multiplicado por 12, que dê zero, vai ser 0. 12 vezes 0, 0. Para 0, nada. Então, 3,6 dividido por 0,12 vai dar 30 como resultado. Se você for verificar na calculadora, né, e colocar esse número decimal, 3,6 dividido por 0,12, vai dar exatamente 30 como resposta, certo? Então, nós vamos para mais um exemplo. Vamos aqui ver 8,84, certo? Dividido por 1,7. O que é que nós observamos? Os dois números são decimais, certo? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que igualar, ou seja, as casas decimais. Nesse número aqui, nós temos duas casas decimais, né? Já foi diferente do número anterior. E nesse divisor, nós temos uma casa decimal, ou seja, nós temos apenas um número após a vírgula, e nesse aqui nós temos dois números após a vírgula. Então, a gente tem que deixar igual. Então, eu vou acrescentar onde está faltando. Então, vai ser aqui. Vou acrescentar com zero. Então, depois que eu igualo as casas decimais, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou efetuar a divisão como se fossem números naturais. Então, eu vou dividir 884 dividido por 170. Vamos lá. 8 dividindo 8 não dá. 88 também não. Então, vou ter que dividir 884. Um número próximo, né, na tabuada de 170, que chegue perto, vai ser o 170 vezes 5.
5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, sobra 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então, vai dar 850. Chegou perto. Então, 170 vezes 5, 850. Para 884, faltam exatamente 34. Certo? Aí, o que é que nós temos que fazer? 34, ele não é menor que 170. Então, para eu continuar a conta, eu vou acrescentar um zero aqui no dividendo e vírgula no quociente. Veja que a vírgula ela apareceu, certo? No decorrer da divisão. Então, agora, 340 dividido por 170, o número multiplicado por 170 que chegue perto ou que dê 340, no caso, será o 2. 170 vezes 2, 340. Para 340... nada. Então, terminou a nossa continha. Então, 8,84 dividido por 1,7 é igual a 5,2. Então, tá aí a nossa divisão com números decimais.